noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e finalmente terminamos aquele capítulo das leis morais, né, que falava da relação dos pais com os filhos, lei de justiça, amor e caridade, e vamos entrar agora num outro capítulo, é o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo muito distante de nós. Há entre nós e o seu título, como diria o Nelson Rodrigues, uma distância de 3 desertos. O título do capítulo é Perfeição Moral. Vamos desistir ou vamos lá? Então vamos lá. Perfeição moral. Eu já falei que eu estou naquela fase que de óculos eu não enxergo, sem também não. Então eu vou tirando e pondo, né, a perfeição moral. Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar no conceito que a doutrina espírita traz de homem, né? Então, o que é o homem? O homem é o espírito encarnado. E o que é o espírito? É o princípio inteligente que chegou à condição de liberdade e, portanto, de exercício da razão. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, com a orientação dos espíritos da codificação, dos espíritos superiores, que todos fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, nós fomos criados todos com as mesmas ferramentas possíveis de felicidade, de evolução, de conhecimento. E aí, no exercício de nosso livre-arbítrio, nós constituímos a nossa personalidade espiritual que vai transitando através de múltiplas encarnações, mas sempre nós somos os responsáveis por impor o ritmo e a direção à nossa evolução. Nós não temos escolha a não ser evoluir, e isso está na lei de progresso. Podemos ficar estacionários por milhares de anos, o que seja, mas em algum momento nós vamos evoluir. Nós vamos em direção à luz, porque a luz nos atrai magneticamente. A luz é para nós uma força irresistível, mas o ritmo, não é, que a gente impõe a essa evolução é uma opção, é uma escolha pessoal de cada um ligada à ideia de mérito. E, portanto, os espíritos que vão construindo, trabalhando mais, estudando mais, vão evoluindo mais para uma condição de liberdade e de felicidade, enquanto outros vão ficando, né, na retaguarda desse processo evolutivo. Isso significa que, para nós espíritas, nós somos co-criadores de nós mesmos. Eu gosto muito, já repeti aqui várias vezes, vou de novo. O Woody Allen diz assim: Deus existe, ele só não quer se envolver. E é verdade. Por quê? Porque ele não pode fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente supere as nossas dificuldades. Esses dias eu andei recebendo nas redes sociais, eu não tenho muita rede social não, mas eu tenho um WhatsApp, de vez em quando chega, e tem chegado uma fala de alguém que eu não sei quem é, sobre o Deus de Spinoza. Spinoza foi aquele filósofo que criou a ideia no Ocidente de panteísmo. Então, o que seria Deus? Deus seria a junção de tudo quanto existe. E ele se confundiria com a sua obra. Ele não seria o criador de tudo, ele é tudo. Então, a ideia do panteísmo é a ideia de Spinoza, né? Então, tudo que está aí seria Deus. As flores são Deus, eu sou Deus. Há no cristianismo elementos próximos disso? Um pouco. Talvez não na teologia clássica cristã, mas quando, por exemplo, no Evangelho a gente lê: vós sois deuses, fazei brilhar vossa luz, é um pouco disso. Nós somos deuses também. E devemos fazer brilhar a nossa luz. E que deve ser colocada sobre o alqueire, para que todos a vejam. Porque não adianta ficar escondido também, porque seria inútil. Então, nós precisamos fazer brilhar a nossa luz, para que todos a vejam. Então, essa ideia de evolução
é a ideia própria que temos de humanidade para a doutrina espírita. Então, quando a gente reclama que o mundo está muito ruim e etc. e tal, a gente pode notar que não tem nada diferente do que era na pré-história. O sol continua nascendo no mesmo lugar, as plantas continuam sendo verdes e dando flores coloridas, os animais continuam os mesmos. Quer dizer, se o mundo está tão ruim, o que está piorando tanto? Está piorando, provavelmente, e nós não temos dados exatos sobre isso, a nossa condição moral, porque a nossa condição intelectual também está muito melhor. Né? Nós sabemos muito mais hoje do que sabíamos há 100, 200 anos atrás. Dizem que o que o homem construiu em termos de conhecimento nos últimos 50 anos é um volume de uma importância muito maior do que tudo que ele desenvolveu intelectualmente nos anteriores 5.000 anos. Então, nós temos uma evolução intelectual. Se tem algo nos incomodando, é porque nós somos aqueles anjos de asa quebrada. Tem uma asa muito crescida, muito capaz, mas tem uma outra, que é a asa da nossa evolução ética, que está um pouco capenga. E isso faz com que o nosso voo não seja um voo muito equilibrado, muito harmônico, muito seguro. De modo que, ainda assim, inclusive, é questionável, porque nós estamos muito amedrontados com tudo isso, com a corrupção, com a violência, com a perversidade, etc. Mas, em comparação com o que a gente viu, por exemplo, há 50 anos atrás com o Holocausto, isso é fichinha. Quando a gente pensa na Roma Antiga, em que as pessoas se divertiam num domingo como hoje, na arena, vendo famílias inteiras de cristãos serem devorados, hoje isso para a gente é realmente assim, algo repugnante. Quando se fala, por exemplo, em escravidão, é algo que as próprias instituições no mundo inteiro repudiam. Então, até do ponto de vista moral, a gente também está evoluindo. Só que nos parece, num primeiro momento, a impressão que nós temos é que realmente esse progresso está um pouco lento. No entanto, esse progresso só se dá no plano individual. Então, as grandes obras, elas se dão na dimensão pública da vida. Mas as pequenas obras se dão na dimensão da subjetividade da nossa vida pessoal. Então, nós reclamamos tanto, etc., de corrupção e tal, de ladroagem, mas a gente provavelmente aqui tem alguns programas no computador piratas, que nós não pagamos direitos autorais ou patentes, etc. e tal. Mas isso pode, né? Quando a gente dá uma pequena roubadinha, pode, mas uma grande roubadona, né, nos incomoda um pouco. Então, esse desenvolvimento moral começa onde? Começa na consciência de que sou capaz de transformar a mim mesmo e a minha realidade imediata, a minha relação com o outro e assim por diante. E tem que começar por aí. É o tipo de trabalho que não tem como vir de cima para baixo. Tem que começar do trabalho de cada um de nós, na vida doméstica, na constituição de nossos valores e assim por diante. E aí nós vamos crescendo, não sem muito esforço, não sem muita paciência, que é a ciência da paz. Quando a gente começa a falar de perfeição moral, isso é um caminho inexorável. Então, nós vamos chegar inexoravelmente à perfeição. O que é essa perfeição? Nós não sabemos, porque, segundo o Livro dos Espíritos, o único Espírito perfeito que habitou entre nós foi Jesus. Então, Jesus é o modelo, o guia daquilo que poderia ser chamado de a perfeição moral. E qual é o mote de sua presença no mundo? Amai-vos uns aos outros. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, a referência, de novo, sou eu na relação com o outro. Quando a gente fala de si mesmo, do eu na relação com o outro, nós estamos num campo da filosofia chamado ética. Não existe uma ética de mim para comigo mesmo, porque a ética pressupõe a presença de um outro, de um alter. Então, o Cristo no Ocidente é o pai
né, dentro da dimensão religiosa, da ética no campo da religião, porque no campo da filosofia, muito antes dele, nós tivemos lá Aristóteles, né, que escreveu a sua ética, etc. e tal. No campo ainda dessa ideia de imperfeição, caminhando para a perfeição, a matriz do pensamento cristão está nos gregos também. Curiosamente, nós vamos encontrar elementos muito mais próximos do cristianismo na tradição grega do que na tradição judaica. É curioso isso, o cristianismo está mais próximo da ética platônica do que daquela ideia de exercício da força própria dos livros anteriores ao cristianismo, que são o Antigo Testamento, né, que é aquele Deus vingativo, a ideia de povo escolhido. Olha que interessante. Né? No Antigo Testamento, a gente tem cenas terríveis de justiça draconiana, aquela coisa terrível. Né? Não tem muito amor no Antigo Testamento, é um temor. Nós vamos encontrar a ideia de um amor mais parecido com a ideia do cristianismo lá entre os gregos. Então, Platão, por exemplo, vai ser o chamado pai da metafísica, o pai dessa ideia, né, de que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que existe um mundo que transcende ao mundo físico e que é a matriz de tudo quanto existe aqui, tudo quanto existe aqui é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Se nós trazemos isso no cristianismo, e depois nós vamos ter essa tradição na teologia medieval, resgatada, primeiro por Santo Agostinho, depois por Santo Tomás de Aquino, o primeiro trazendo as ideias de Platão e depois o segundo as ideias de Aristóteles, a lógica aplicada ao cristianismo, nós vamos ver que tem muito mais coerência do que com o Antigo Testamento. Então, tudo isso é uma introdução a esse capítulo da perfeição moral. O que nós vamos estudar aqui? Nós vamos ter matrizes platônicas, então a ideia de que nós somos um mundo imperfeito, caminhando para se tornar a cada dia mais parecido com esse mundo perfeito, com esse mundo das ideias. Então existe um conteúdo aqui platônico, e existe naturalmente um conteúdo aristotélico, a partir do momento que não há como evoluir sem melhorarmos, sem otimizarmos, sem elevarmos a um grau de excelência a nossa relação com o outro. E o que é ético? É tudo que faz o outro e o grupo mais feliz. É a ideia do eudemonismo, né, da tradição filosófica aristotélica. A ideia de felicidade, nós temos que atingir a felicidade plena. Por outro lado, existe um paradoxo, porque o Cristo também diz lá no Evangelho que a felicidade não é desse mundo. Então nós temos que atingir uma felicidade ética aqui. Dizem que a caridade é aquela que abre a porta dos céus. E a caridade é o exercício do amor, da relação mais profunda de ajuda, de cuidado para com o outro. Mas, por outro lado, a felicidade não é deste mundo. Então, se a felicidade não é deste mundo, a felicidade é de que mundo? É do mundo dos espíritos. E isso é coerente com a ideia espírita de que nós não somos seres do mundo, nós somos seres espirituais, transitando temporariamente pelo mundo das formas, pelo mundo físico, mas nós vamos de retorno ao mundo dos espíritos. E o que é o espírito puro? É aquele que já se libertou de toda e qualquer interferência, influência da matéria. Então nós seremos espíritos puros perfeitos quando nós não precisarmos reencarnar mais. Quando nós não precisarmos mais estar aqui na Terra sofrendo as vicissitudes próprias do planeta Terra. E esse planeta Terra, que ainda é, do ponto de vista evolutivo, um mundo de provas e de expiações. Voltando a esses conceitos, por que provas? Por que o aluno faz uma prova? Porque ele precisa provar que sabe. As nossas conquistas na Terra são provadas, então eu passo por provações. E as provações nos visitam para que eu prove para quem? Para mim mesmo, que eu já sou capaz de lidar de uma forma moralmente superior com um problema que me visita, com uma vicissitude, uma provação que bate à minha porta. E os resgates. A ideia dos resgates, das expiações,
ela tem origem, curiosamente, no Oriente, que é a ideia do karma. Se Deus é justo, ninguém pode sofrer injustamente. Porque se nós não temos a reencarnação, o mundo é absurdo. O que é o absurdo? É o mundo que não tem lógica nenhuma. Já falamos dessa ideia aqui, que foi desenvolvida no século XX pelo pensador Albert Camus, um pensador do existencialismo, o mundo absurdo. Isso está expresso num livrinho que nós já citamos aqui, chamado Mito de Sísifo, que é uma obra-prima. Ele é pequenininho, mas é fantástico, né? A vida é um absurdo. Nós empurramos uma pedra ladeira acima, e quando ela chega lá, ela volta de novo, e a gente repete tudo isso. Então, a gente olha o mundo, e o mundo é absurdo. Um nasce perfeito, outro nasce com deficiências graves. Um nasce num lar abastado, cheio de alegria, o outro nasce lá num lar africano, ou sem lar, ou na orfandade. Então, de duas uma. Ou a reencarnação existe, e Deus existe, e tudo está certo, porque são provas e expiações. Ou Deus não existe, estamos entregues ao acaso, à sorte. Ou Deus existe e Ele é um sádico que distribui bênçãos e benefícios para uns e para outros e se diverte com a nossa desdita aqui no mundo. Então, a nossa crença na reencarnação, pelo menos para nós, é uma necessidade para que a gente não desista da ideia de Deus. Porque, verdadeiramente, nós assistimos pessoas que nascem, vivem e morrem, visitadas pela desgraça cotidianamente, sem nenhum fôlego em qualquer momento, para alguma expressão de prazer ou de luz na existência. E é preciso que haja uma causa para isso, para que a gente possa lidar com serenidade com a ideia da existência de Deus. Ou nós vamos negar a existência de Deus, porque estaríamos entregues totalmente ao absurdo. Perfeição moral, portanto, é um trabalho individual e que, naturalmente, a médio e longo prazo, vai tendo implicações coletivas. Porque somos todos parte de um todo. Nós somos todos, quando morre um homem, é a humanidade que morre um pouco. Está lá, essa ideia está entre os pensadores do existencialismo, inclusive ateu, o Sartre, né, a ideia de que morrendo um homem, morrem todos os homens um pouco, porque cada homem é uma parte da história da humanidade, então nós somos responsáveis por cada um de nós. Está presente em alguns outros autores, né? Esses dias eu estava vendo uma introdução que o Hemingway faz, aquele romance Por Quem os Sinos Dobram, né? Que é a partir de um poema. Por quem os sinos dobram? Porque os sinos dobram quando... a ideia é que existe uma aldeia, uma vila, e quando toca o sino fora de hora é porque alguém morreu. E aí vem a pergunta, por quem os sinos dobram? Seja por quem for que os sinos dobram por você mesmo. Porque cada um que morre é um pouco de você que morre, porque ele é seu irmão em humanidade. Então, essa ideia ética, essa ideia de coletivo, essa ideia de grupo, que nós vamos começar a estudar a partir de agora, todos os domingos, é a matriz de uma mentalidade acerca de uma perfeição moral possível para nós. Lenta, difícil. É curioso isso. É interessante como a tecnologia, a ciência, o conhecimento tem se desenvolvido de uma forma vertiginosa e como nós somos tão parecidos com um homem primitivo, como os nossos sentimentos ainda são primitivos, são arcaicos, são animalescos às vezes. É curioso isso. Como nós nos surpreendemos sentindo coisas que provavelmente aquele homem mais primitivo, mais animalizado, sentia. É só pisarem no nosso calo. Né? Porque é legal, é fácil ser
virtuoso, né, no centro espírita, na igreja, na sinagoga, em público. O difícil é na hora da provação, né, da prova mesmo, a gente conseguir vencer a si mesmo. O homem que vence a si mesmo é o grande guerreiro vitorioso. Aliás, a palavra virtude, né, do virtus do latim, está ligada a uma ideia, a um conceito grego de virilidade, do guerreiro virtuoso, viril, aquele que é capaz de vencer a guerra. Depois, com o cristianismo, vai tendo essa acepção um pouco mais humanista, mais ética, mas num primeiro momento, o guerreiro, ainda que tenha matado, este é a virtude, é o guerreiro virtuoso, é o guerreiro viril. E a perfeição, essa palavrinha também do latim, perfectus, aquilo que se completa, né? Por isso que é o perímetro, né? E também aquilo que está por fora. Tem o esperma e o perisperma. E fectus, aquilo que foi feito. Então, o que é perfeito? Aquilo que foi feito por completo. Aquilo que completou a sua factura, ou a sua feitura. Então, o que é uma perfeição? É a ideia de que nós deveremos nos completar, que nós somos seres incompletos e deveremos nos completar de alguma forma. E é possível apenas se completar quando nós nos tornarmos seres humanos melhores, com menos preconceitos e vencermos a nós mesmos. O Emmanuel diz que o que caracteriza o homem no mundo é o conflito. Nós somos sempre um conflito entre olha que interessante essa expressão, uma ânsia de luz duelando com milênios de sombras. Então vamos pensar em termos de ânsia, nós não temos a luz, nós temos o anseio de luz. E de sombras nós temos milênios. Então de luz, por enquanto, a gente só tem a ânsia. E de sombra nós temos uma bagagem milenar de sombra, né, de dificuldade. E tudo isso produto de nossa ignorância espiritual. E de nosso desprezo por uma ideia fundamental para que a gente seja menos imbecil espiritualmente, que é a consciência da morte. Quando a gente fala da consciência da morte, o homem que vive sem nunca pensar na morte tende a levar uma vida banal, porque ele perde muito tempo com coisas que não são importantes, que são ilusões do mundo, que não fazem diferença, e perde gigantescas oportunidades de ajudar, de contribuir para que o mundo melhore um pouco, né, para si mesmo e para as pessoas à sua volta. Ele acumula, ele é dirigido pela vaidade, pela ambição, né, pelos títulos mundanos, pelos prestígios sociais, etc. Enquanto que o homem sábio sabe que daqui a pouco vai morrer, que para nós vai desencarnar, e, curiosamente, nós não vamos levar sequer o nosso corpo. Estaremos desnudos na cidade de Deus, como diria Santo Agostinho. Para isso o desafio é, ainda, como dizia Santo Agostinho, estar em público sempre como se estivéssemos sozinhos e estar sozinhos sempre como se estivéssemos em público. E esse talvez seja o segredo para que a gente consiga mudar um pouquinho, né? Mudar um pouco mais, mudar a cada dia e não desistir. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Bom Espírita, os Bons Espíritas, que vem depois de uma liçãozinha que se intitula O Homem de Bem. Diz assim: o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral, ou se ele ainda não conseguiu se transformar moralmente, pelos esforços que ele empreende todos os dias para transformar-se moralmente. É curioso, porque o espírita não precisa vir ao centro, ele não tem obrigações ritualísticas, dogmáticas, nenhuma tarefa específica. A única orientação que os espíritos dão é: você quer ser espírita? Lute todos os dias para se transformar moralmente. Seja bom. A bondade é o nosso grande desafio.
O grande desafio para o ser humano é que ele seja bom. Bom no sentido mais doce, mais terno da palavra bondade. Nós vamos então encerrar por aqui hoje. Ainda não entramos no capítulo, isso tudo é uma introdução ao capítulo, nós vamos começar a leitura desse capítulo. Tudo certo? Então tá bom.